Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça, redenção e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a mais um momento de meditação diária da Palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abri-la no livro do Gênesis, no capítulo 45. Meditaremos os versículos 4 e 5. E a Palavra de Deus nos diz: José, cheio de clemência, disse aos irmãos: aproximai-vos de mim. Tendo eles se aproximado, ele repetiu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, pois foi para conservar-vos a vida que Deus me enviou à vossa frente. Meus amados irmãos e irmãs, o tema dessa pregação é: há um propósito para a sua vida. Esses versículos nos falam sobre José, filho de Jacó. José foi alvo da inveja e da ira por parte de seus irmãos, que lhe armaram uma cilada com o intuito de matá-lo. Porém, foram impedidos pelo seu irmão Rúben, que não aceitava que isso fosse feito. Mas, sem o conhecimento de Rúben, os demais irmãos de José o venderam como escravo para ir ao Egito. Meus amados irmãos e irmãs, por um longo período José viveu como escravo no Egito, passando por diversas provações. Foi até mesmo preso por uma falsa acusação. Depois de um período preso, José, graças ao dom de interpretação e de sabedoria, interpretando o sonho do faraó, chegou a ser nomeado governador do Egito, porque ele tinha uma brilhante capacidade de administração. Naquela época, uma grande fome atingiu o Egito, e não apenas o Egito, como os países vizinhos. Aquela região, mais precisamente 7 anos de fome. Graças à administração de José, que era conduzido pelo Espírito de Deus, não faltou alimento no Egito, e outros países vizinhos vinham ao Egito com o intuito de comprar mantimentos para suas necessidades. Por causa disto, os irmãos de José precisaram recorrer ao Egito, e assim se deu o reencontro entre José e seus irmãos, que o haviam vendido como escravo. E que espanto tiveram ao ver que José era uma das mais altas autoridades daquele país e que dependiam dele para adquirir o alimento que tanto lhe era necessário. Eu quero partilhar com você alguns ensinamentos que esta palavra me trouxe e que eu acho muito importante para a nossa vida. O primeiro ensinamento que eu quero partilhar com você, meu amado irmão, é que nós devemos pensar bem antes de agir. Por quê? Porque as nossas atitudes de hoje podem garantir nossas alegrias ou nossas tristezas do amanhã. Os irmãos de José não imaginaram que no futuro dependeriam exclusivamente de José para não passarem fome e assim fazerem com que seu povo resistisse àquele tempo de seca e de fome. O segundo ponto que eu quero partilhar é que nós não devemos nos deixar contaminar pelo ressentimento e pela mágoa. José não perdeu a sua essência por causa das circunstâncias nas quais foi colocado. José permaneceu o homem íntegro, bom e fiel que sempre fora. O terceiro ponto que eu gostaria de meditar com você é que não devemos retribuir o mal com o mal. José devolveu o mal que lhe fizeram com o bem impressionantemente. Ele, que tinha tudo ali para se vingar de seus irmãos, de forma alguma. Ele não só proveu a necessidade daquele instante, como trouxe o seu povo, para viver com ele no Egito. O quarto ponto que quero meditar com você é que você dê tempo ao tempo. Às vezes não entendemos por que determinadas coisas nos acontecem.
Mas se nos mantivermos fiéis à vontade de Deus e não esquecermos de quem somos, iremos descobrir que Deus tinha um propósito para tudo que nos acontecera. Meus amados irmãos e irmãs, as difíceis situações vividas por José não foram capazes de fazê-lo esquecer por um momento sequer que Deus era com ele o tempo inteiro. E por isso ele permaneceu firme, fiel ao Senhor. Que nós também não nos deixemos mover pelas circunstâncias adversas que nos aconteçam. E que não esqueçamos por um momento sequer em nossas vidas de que Deus é conosco todo o tempo. E que há um propósito em tudo que nos acontece. Que o Deus da paz nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.